Infelizmente, a violência contra idosos é uma realidade que pode ocorrer de diversas formas, sejam abusos físicos, morais, financeiros ou até mesmo negligência e abandono. Há muitos motivos preocupantes para se manterem alerta sobre a forma que pessoas idosas são tratadas. Seja por condições de saúde ou algum tipo de invalidez, idosos podem estar vulneráveis a qualquer tipo de tratamento inadequado. Em muitas situações, a confiança depositada por essas pessoas é utilizada para prejudicá-las, o que pode trazer consequências graves para a vida desses idosos. É necessário se conscientizar sobre essa violência e acompanhar maneiras de intervir e impedir acontecimentos como esses de permanecerem recorrentes. Para isso, se informe sobre e como ajudar. Para saber mais, continue com a gente. Recebendo aqui na Rede Vida de Televisão, tem a alegria e a honra de receber o Dr. João Batista. O Dr. João Batista, ele é uma referência na perícia forense, na medicina forense. E seja bem-vindo, doutor. Eu estou vendo aqui o currículo do senhor, tem até a vergonha de estar falando, olha, doutor e mestre em medicina pela USP, pós-doutor em direito penal, garantias constitucionais, professor, palestrante, né? Autor de vários livros aqui, eu estou vendo muito interessante, e perito médico. Além de ser médico, o senhor ainda foi arrumar sarna para se coçar também, mais ainda, né? Porque é um trabalho bastante árduo, né? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo um tema de tanta relevância e tão esquecido, né? Porque, na verdade, o principal é que pouco se discute. Até pela comemoração de hoje ser o dia do idoso, pouco se ouviu falar nisso. É interessante isso, porque se há um dia de conscientização contra da violência contra a pessoa idosa, é porque existe a violência contra a pessoa. E é muito escandaloso a gente falar sobre isso, porque a gente lembra da pessoa idosa como uma pessoa que requer cuidados. E a gente está falando de violência contra essa pessoa, né? Então é mais comum do que a gente acha. Muito mais comum. Eu acho que a gente teria que dividir para poder discutirmos um tema desse ou tentarmos, de alguma forma, contribuir em dois aspectos. Aquilo que é o idoso vulnerável e que é o idoso que tem que ser útil e aproveitado e tem o direito de ter a sua função social. Em decorrência disso, a violência vem, na minha opinião, e por alguns autores que a gente costuma ler e pesquisar, por dois aspectos. Primeiro, é uma questão cultural. Segundo, é uma questão, na verdade, de coisas que se está vivendo e que não se está adaptado a tudo isso. Nós, durante muitos anos, o mundo esqueceu-se que haveria um envelhecimento. Isso. E que esse envelhecimento leva o indivíduo a restrições que não necessariamente dependam de intelectualidade, a restrição física, a restrição de possibilidade, a restrição financeira, e nada disso foi preparado. Não foi preparado, e é verdade. E o pior, o que se está vendo hoje, se o senhor me permite, é uma inversão de valores. Porque se a gente for olhar por estratificação social, existe uma grande casta, algumas castas da sociedade, que quem sustenta, na verdade, uma relação financeira, uma relação até social dentro de uma família são os idosos. São os idosos. Não, é verdade. A gente vê de uma maneira muito prática, né? Muitas famílias são sustentadas com, de repente, com aposentadoria. E o coitadinho do idoso que foi espoliado com o tal do crédito consignado, né? Que todo mundo foi em cima dele para que... E é verdade. E o senhor trouxe uma informação muito interessante. A sociedade, acho que a humanidade não estava preparada. Na época dos vikings, eles duravam 30 anos. A gente durava 30 anos, morria na batalha, aquela coisa. E ninguém esperava que a gente fosse ficar velho, né? E o mais importante, a gente está galgando, a gente percebe nas estatísticas do mundo inteiro que a estimativa média de vida de cada povo, nós estamos falando de Brasil só, o mundo todo, a estimativa média está sempre aumentando, com exceção dos países que não possuem, é o que eu sempre digo, né? A medicina evolui, mas para aqueles que têm acesso a ela. É verdade. Então, eu acho que é muito importante se pensar que não se pode só olhar para trás. A gente tem que pensar que esse aumento de estimativa média de vida que leva o idoso e desconsiderou aquele velho chavão do velho, não existe velho, é idoso. Por quê?
porque é velho daquela ideia de não serve para nada, está desprezado. Porque tem coisas velhas, né? Coisas velhas. E, na verdade, quando se fala em idoso, o aproveitamento hoje, as empresas, existem leis de proteção, inclusive, que fazem com que o idoso não possa ser discriminado. Que eu acho que isso, se o senhor me permite, é uma das maiores violências contra os idosos. Isso, discriminação. Discriminação, dizer assim, que hoje tem até um nome, né? Etarismo, né? Etarismo, tem até um nome, que está se falando mais. Agora, quando a gente fala de violência, que tipo de violência a gente... Porque quando a gente fala de violência, a gente pensa aquela que vai a vias de fato, agressão, tá, que existe também. Essa é uma delas. Mas não é só isso, né? Não, existem basicamente 7 tipos que são estudados. É a violência física, a psicológica. A física é essa que é mais consagrada porque ela é mais visível. Isso, é verdade. E que acontece, né? Acontece, claro, com certeza. Até a falta de... muitas vezes advém até da falta de paciência do jovem com a experiência do idoso. Então, a cautela que o idoso tem, até pela força de experiência dele, faz com que o jovem se desespere muitas vezes e perca a cabeça. Voltamos à condição cultural. Esta é a física. A psicológica, ela vem em função de todas as ameaças, de tudo aquilo que possa se fazer com que o idoso tenha um desvio psicológico em decorrência da pressão social exercida por família ou até mesmo pelo meio de trabalho dele. E ainda temos a negligência, o abandono, que essa é uma que também se verifica e, por incrível que pareça, tem a classificação sexual. Também? Sim, a classificação financeira e a patrimonial. São os tipos de violência existentes. Então... A financeira é isso que a gente acabou de fazer. Às custas da aposentadoria do idoso, começa por se entender que ele tem obrigações, quando na verdade ele não as tem, mas aí começa-se de alguma forma a dilapidar aquilo que é o recurso financeiro que ele possa ter, para que ele possa sobreviver por mais tempo, para que ele possa ter uma qualidade de vida com dignidade por mais tempo. A aposentadoria é para isso, né? É para isso. Essa era a finalidade, não para sustentar os filhos. Não para sustentar os filhos. Né? E existe essa coisa também, não só do idoso que sustenta a família, mas o idoso hoje que tem a característica de ser pai, de ser mãe, de ser aquele que vai... Ou seja... Ele passa a ser, na família, aquilo que parece que é o coringa, né? Ele tá, você não está fazendo nada, então você vai fazer isso. E o mais importante, que a gente, quando no dia a dia percebe, é assim, como houve um rearranjo, se é que isso se pode chamar, de rearranjo de família, dentro de uma condição de evolução ou não social, mas houve, está aí. O que aconteceu? Muitos idosos acabaram assumindo titularidade, não só financeira, mas educacional, de pais, de filhos que se separaram e deixaram netos, que os netos vieram morar com os avós, idosos que... E isso independe de classe social. A gente dá... Não é. Você vê isso em todas as esferas. O que diferencia, vamos dizer assim, de classes sociais é a forma dessa tutela, aspas. Uma é financeira e educacional, a outra é social e educacional, de acordo com a classe social. Mas é uma grande parte hoje dos idosos, eles são responsáveis também não só financeiramente, mas pela educação e pela formação dos netos. Alguns até, outro dia me chamavam a atenção, até de bisneto. Então, é uma sobrecarga. Eu vou falar, o senhor toma café? Ótimo, que beleza. Vou falar. E o café, você vai querer com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Eu não acredito, gente. É porque eu falo, doutor, que está crescendo, tem uma seita silenciosa crescendo de pessoas que tomam café sem açúcar. Daqui a pouco ninguém vai tomar mais café com açúcar. Que bom nada. Que bom nada. Gente, a gente continua com o doutor João Batista aqui. Eu quero que você acompanhe esse VT, depois eu vou conversar com o doutor João. Você sabe o que realmente diz o Estatuto do Idoso? Veja só, depois a gente vai falar sobre isso. Ver uma pessoa com mais de 60 anos ter prioridade na fila no supermercado, de bancos, no ônibus
e em outros locais se tornou mais comum no país. Por mais que ainda seja desrespeitado, o direito dos idosos de ter prioridade em diferentes serviços e outras garantias ficou amplamente conhecido depois do Estatuto do Idoso. Criado pela Lei 10.741, em 1º de outubro de 2003, o Estatuto trouxe princípios da proteção integral e da prioridade absoluta às pessoas com mais de 60 anos e regula direitos específicos para essa população. Além disso, contribuiu para aumentar o conhecimento e a percepção dos idosos sobre seus direitos. O Estatuto do Idoso tem como base o respeito à dignidade e à autonomia das pessoas idosas, buscando combater qualquer forma de negligência, discriminação, violência ou abuso. A lei estabelece penalidades para aqueles que desrespeitam os direitos dos idosos, visando garantir a sua plena efetivação. Esse negócio de fila para idoso, preferenciais, isso na Europa não existe não, né? No Brasil, o pessoal reclama do Brasil, aqui isso é no Brasil, coisa de gente civilizada, nós que temos isso. Vai na Europa, coitadinho, fica tudo na fila lá atrás, lá. Ninguém lê. Doutor, o Estatuto dos Idosos é um avanço na legislação e também na conscientização. Sem dúvida. Eu queria perguntar para o senhor, como que o senhor trabalha com isso? Que sinais que a pessoa dá que está sofrendo violência? Porque geralmente a pessoa não fala, né? Quem é vítima não vai sair falando, olha e tal. É muito raríssimos casos. Mas geralmente se sofre de modo calado, mas há sinais, não é? Sem dúvida, há sinais. E até o motivo pelo qual hoje se admite que o idoso sofre calado é porque são réguas diferentes. O idoso tem, por afetividade, até pela experiência que ele adquiriu, muito mais do que ele recebe. Isso faz parte até de uma relação que veio se construindo aquela história. Ele criou, ele fez, ele conviveu. E o que não faz isso é a exceção. É verdade. E aí o que acontece? Existe um laço afetivo muito grande. E o prejuízo que ele possa causar numa denúncia, que ele tenha esta consciência, muitas vezes faz com que ele engula, com que ele fique quieto, com que ele sofra. E os sinais, em quase 80% das vezes, são indiretos, como se diz. São outras pessoas que percebem o abuso no idoso. Às custas do quê? Depende do tipo de violência que ele está sofrendo. Por exemplo, a física é a mais comum de se ver, como a gente já tinha até comentado. Por quê? Porque ele vai aparecer com hematoma, ele vai aparecer com algumas coisas que não explicam. Isso é fundamental o médico dele perceber, né? O médico perceber, o pronto-socorro. É muito comum chegar num pronto-socorro com história de que caiu na escada, chegar num pronto-socorro dizendo que tropeçou na cadeira, que foi sentar. Por quê? Porque aí se utiliza de meios restritivos físicos para justificar a violência. Uma segunda forma, que aí vem a segunda forma de violência, que é a psíquica ou psicológica, você vê pela expressão e pelo posicionamento social que aquele idoso passa a exercer. Ou seja, o embotamento, a falta de conversa, aquilo que aí se admite como depressão, que na verdade não é depressão, é cala. Ele fica quieto para que isso... Está moado no seu canto, quase que ali, né? De medo. Acuado, né? Acuado. Ou porque ele também está sofrendo a violência psicológica onde diz, né? Se falar vai acontecer isso, eu vou ser preso, ou eu vou te pôr para fora de casa, ou eu vou deixar de cuidar, a única opção que você tem sou eu. E às custas disso vem a violência psicológica. Os outros tipos de violência, elas acabam acontecendo e aparecendo às custas do quê? Inclusive pelos mesmos mecanismos, mas por pessoas que têm alguma relação, alguma afetividade, começam a perceber que ele começa a não ter dinheiro para nada, que o remédio ele não compra mais. De repente um vizinho, né? Que um vizinho, alguém do relacionamento social, muito mais do que do familiar. Ou às vezes um familiar mais distante, um tio, um sobrinho. Chega para visitar, estranha. Fala, não tem remédio, a situação financeira, não tem comida, abre a geladeira. Então começa-se de forma indireta a se desconfiar disso. A forma sexual, que é um tipo de violência, ela se embota dentro de uma condição que se percebe muito próximo da psíquica. Por quê?
porque a participação deles nesse tipo de coisa também faz com que eles se embote de vergonha de uma situação. Sei, E essa é a mais difícil de você conseguir, na minha opinião, perceber. Depredação de patrimônio, a chamada patrimonial, ela, você percebe, normalmente ocorre, se descobre muitas vezes em cartórios. Por quê? Porque leva-se uma procuração com amplos poderes, ou se pega aquele indivíduo transferindo um patrimônio do qual, na hora que... E isso é a sensibilidade cartorária que vai fazer. E eu acho que também a questão do... o gerente do banco, né? Gerente do Porque banco. o gerente do banco começa a perceber também, opa, a conta era assim, começa a esvaziar. Por que ele movimentava a conta dele e de repente tem uma procuração, um filho movimentando, e ele vai ao banco e o gerente percebe que ele tem todas as condições de fazê-lo por si e não precisa da procuração. Olha que interessante. A gente tem uma pergunta pro Dr. João. Descobri que minha irmã, que cuida do meu pai idoso, o maltrata. O que devo fazer? Isso é uma coisa séria, né? A primeira coisa a fazer é uma denúncia. Você tem uma série de possibilidades. Na polícia mesmo, doutor? Pode ser na delegacia do idoso, que é uma delegacia especializada. A delegacia do idoso. Isso, uma delegacia especializada. Você pode fazer por um telefone, que é o Disque 100. O Disque 100 é para direitos humanos. Dentre os direitos humanos e direitos à dignidade humana, está os direitos e o respeito ao Estatuto do Idoso. Você pode fazer pelos conselhos. Você tem o conselho municipal, o estadual e o federal de proteção à violência contra o idoso. Então, em qualquer uma dessas formas, mas com certeza, a única forma que você tem para resolver isso e poder proteger esse idoso, sem sombra de dúvida, às custas de denúncia, onde o Estado vai interferir para respeito à lei e respeito à dignidade humana. A gente falou do Estatuto do Idoso. O senhor acha, como especialista, cientista nessa área, o Estatuto do Idoso ajudou a diminuir os casos de violência? Eu acredito que sim. Eu acredito e tenho convicção que sim. Eu só penso que muitas coisas, padre, se me permite, eu acho que se faz muito melhor por convencimento do que por repressão. Então, eu acho que tem que haver a repressão, o Estatuto tem que trazer as penalidades, não se discute como elas são. Agora, eu penso também que deveria existir uma maior tentativa e campanhas de conscientização. É o que o senhor está fazendo aqui. Para demonstrar para demonstrar até que o idoso tem a possibilidade de se defender, se não ele por si, pelo Estado. Mas isso traria o quê? Uma tutela velada repressiva. E, por outro lado, as campanhas que possam fazer a integração do idoso no meio familiar, tanto quanto no meio social. O trabalho, a dignidade, a forma, todos esses direitos. Muitas vezes eu acho assim que o desrespeito aos direitos do idoso, não vou dizer que é grande, que é a massa, ocorre muitas vezes por desconhecimento até do direito dele mesmo, dele não conhecer o seu direito. É verdade. É comum, e a gente vê no dia a dia, o senhor já deve ter passado por isso, se eu chegar num shopping, ter alguém espertinho que entra com o carro na vaga de idoso e vai embora. É verdade, é verdade. Simplesmente vai embora. Mas não tem carro aí, mas isso daqui não está colocado para o idoso, não foi colocado como uma opção, foi colocado como uma obrigação. Ou seja, ali tem que estar vago e tem que ser usado e tem que ser utilizado pelo idoso. Interessante trazer isso porque isso que você falou é impressionante. É educação, é formação das pessoas, é importante mesmo. O senhor botar mais café, professor, já esfriou o café. Não, tá bom. E o que o senhor está fazendo aqui eu acho fantástico. Pessoas, por exemplo, o senhor é um homem que tem realmente conteúdo e, além disso, é um homem que trabalha. Ter o tempo, vir aqui na televisão, fazer essa formação, isso é muito importante. Fazer essa educação, porque é educar as pessoas. Isso é educação. Educação. E até para o próprio idoso saber disso, né? A gente vai ver um VT agora que mostra como o idoso é tratado em diferentes países. Vamos ver. Em nosso mundo, a existência de distintas culturas cria uma diversidade de costumes, que observam certos temas de maneiras tão diversas que nem parecem que partem do mesmo princípio. E um exemplo disso é a visão que outros países e culturas têm de pessoas idosas. E o melhor exemplo é visto no Japão,
onde a perspectiva geral é que a idade influencia diretamente na sabedoria, tornando os anciões dessa sociedade extremamente respeitados e tratados como sábios. Tanto que um hábito comum no país é a tradicional reverência e cuidado aos idosos. Outro caso interessante é a Lei dos Direitos dos Idosos, inserida na China, que obriga os filhos a visitarem regularmente seus pais. E em caso de descumprimento, os filhos podem sofrer desde uma multa até prisão. Já nas tribos dos povos tupiniquins, há uma grande valorização das pessoas idosas, que são vistas como anciões por sua sabedoria, conhecimentos e aprendizados. E no Brasil? Nossos idosos têm seus valores e direitos respeitados? Se a gente precisa de um estatuto, é porque alguma coisa estava errada. Porque, como o senhor falou, não precisaria de uma repressão, não precisaria, se fosse uma coisa já na nossa cultura, não precisaria de um estatuto. Né? Sem sombra de dúvida. O estatuto veio trazer uma normativa que traz parâmetros de proteção. Mas, primeiro, entendo eu que ele por si só não traz a proteção real. Ele traz a punição para quem o fez, só que o idoso já sofreu disso. Já sofreu, é verdade, é verdade. Então, a cultura é a solução. E a principal visão que eu acho que o jovem, que o jovem precisa ter acesso, é que o idoso é ele amanhã. E que se você não fizer uma cultura onde exista proteção, com o tempo, é natural o desgaste físico, é natural o envelhecimento. Eu costumo dizer assim, a gente começa a morrer do dia que nasce. Porque o dia de ontem não existe mais fisicamente pra gente. Então, quem não é hoje, será amanhã. E se não houver uma proteção e uma educação dessas gerações, haverá sempre o quê? Uma geração atrás da outra, trazendo os mesmos problemas e tratando o idoso da mesma forma. Entendo que o estatuto é fundamental, porque o que não se consegue por amor vai ter que se conseguir por dor, mas ele não é suficiente. Ele não é suficiente. Não é suficiente por todo o arranjo social que a gente vive. Doutor, o senhor tocou no assunto antes, que uma das formas de violência é essa coisa que está ligada ao etarismo. É uma violência a pessoa, de repente, discriminar você e dizer que você não está mais preparado para esse emprego, para esse cargo, para essa coisa, não é? Sem dúvida. E se o senhor me permite, há uma cultura de algumas décadas para cá que valoriza muito a estética. Valoriza, e o idoso, até por condições as quais são naturais da evolução humana, ele deixa de ter aquela estética que é aquilo que se chama de estética padrão para os padrões. Isso, aquela coisa. Exatamente. E com isso, ele passa a ser, de alguma forma, discriminado até na condição de atendimento inicial, até na forma de tratá-lo no primeiro contato. Eu acho que deveria-se ter uma visão maior com relação ao aproveitamento, como a gente viu agora, que existe nos outros países, que valorizam o idoso, buscando a utilização da experiência dele, da maturidade dele, da sapiência dele. E às custas disso, criar vagas, criar condições. E até não se pensar, se criou cota para tantos outros vulneráveis, por que não cota para idoso? Entendeu? Você tem cota para deficiente, que evoluiu muito. Não é que isso está errado. Eu acho que o idoso nisso também deveria participar. É igualar as condições. Ele é tão vulnerável quanto. Justamente. Como que a adaptação da Lei Maria da Penha pode auxiliar os idosos? A gente vai ver esse vídeo, o doutor vai me falar depois. Vamos ver. A Lei Maria da Penha, que foi sancionada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, também pode ser uma nova aliada dos idosos. No ano passado, um projeto de lei aprovado pelo Senado propôs a alteração do Estatuto do Idoso, incluindo medidas protetivas de urgência caso tenha sofrido ou possa sofrer algum tipo de violência. Nesta semana, o texto passou por nova revisão e aprovação na Câmara dos Deputados e retorna ao Senado para a votação. Passou a incluir também pessoas com deficiência e no futuro deve trazer mais agilidade aos casos de agressão. Delegados deverão atender as vítimas com prioridade e comunicar de imediato ao juiz, que terá um prazo de 48 horas para adotar ou não as medidas protetivas.
Peraí, já passou, não passou, tá na Câmara essa. Está na Câmara, vai voltar para o Senado para ser... Aí depende Já só da passou na sanção, Câmara? já. Ah, tá. Aí ela passa em segunda votação no Senado E vai aí volta pra sanção Volta ou para a não? sanção presidencial. Vamos ser rápido aí, né? Porque os deputados ontem foi uma rapidez para aprovar uma lei contra a discriminação. Você viu isso? Não pode mais discriminar os políticos, né? Não pode discriminar, eles podem fazer o que quiser, não pode discriminar os políticos. Vamos ser rápidos, foi muito rápido o negócio. Doutor, então tem essa lei que vem junto, mais ou menos, usa os artifícios Ela se baseia na Lei Maria da Penha pela agilidade e obrigação do Estado em se manifestar de forma urgente, tá? Ou seja, você viu que tem prazos para o delegado apresentar o caso, tem prazo para o Ministério Público entrar, enfim, ela traz algumas agilidades que são próprias do que foi estabelecido na Lei Maria da Penha. A informação que o senhor trouxe foi muito interessante, eu fiquei pensando nisso, porque a gente às vezes acha, de uma forma preconceituosa, que a violência contra idoso acontece nas classes mais baixas, e é em todas as classes. Todas as classes. As modalidades de violência mudam. Mudam. Mas acontece em todas as classes. É aquela história, porque a avó, o idoso está em casa, mora longe, todo mundo faz uma festa de Natal e esquece dele lá. Isso é uma discriminação. Ninguém pensa o que ele está passando naquele momento em que ele pensa que os filhos, netos estão reunidos, estão passando, e o que ele atrapalharia? O que ele traria de mal dentro de participar de tudo isso? De uma comemoração, Então, tudo isso são condições que ocorrem em todas as classes sociais. As modalidades é que são diferentes. E o quartinho que arruma pro vovô e pra vovó, que depois foi morar lá? Coitado, o pior quarto da casa, quando não vai aquele quartinho da empregada, que é o cafofo, coitada da empregada, tem dificuldade, arruma, fizemos um quartinho para você. O negócio não tem nem janela, parece solitária, né? É uma forma de violência. Sem dúvida, todo tipo de violência. Ao contrário, como a gente viu aí nos países onde o idoso é visto como sábio, eles têm a prioridade de tudo. O melhor quarto vai ser dele, e não é nem porque ele queira ou porque é um reconhecimento daquilo que ele já fez pela sociedade. É interessante. Essa coisa do reconhecimento e da sabedoria. Sabedoria, quando a gente fala, é porque a pessoa... Ela acumulou, né? Ela acumulou. E sabe, é importante que a gente entenda, eu acho que é diferenciar, que é um outro conceito que se confunde muito. Sabedoria não é cultura. Não é cultura, justamente. Tá? A sabedoria vem da experiência e da observação que é inato da atividade e da condição de cada um. Então o senhor falou isso, uma coisa. Então, sabedoria, não adianta que o jovem não vai ser tão sábio quanto o mais... Jamais. Não vai. Não é questão de... Não vai ser, porque precisa do tempo. Ele não teve o tempo. Não teve o tempo de... Ele não viveu coisas que aquele viveu e tirou suas próprias experiências. E aí volta naquilo que o senhor começou falando, muito interessante. É a educação. Você tem que educar a família para isso. Sem dúvida. Doutor, magnífico, viu? Eu queria agradecer. Obrigado, doutor. Primeiro, vou voltar a dizer... Primeiro que esse trabalho seu de vir aqui na televisão, expor, falar, né? Um homem com tanto a fazer para tantas coisas e vem aqui, isso me deixa comovido. Porque é isso que a gente precisa, dessa educação para que as pessoas possam se conscientizar. Eu queria agradecer muito mesmo. E eu queria dar aqui no Instagram, para que você pudesse seguir, Instituto Paulista SST. SST, atenção. Instituto Paulista SST, @Instituto Paulista SST, tudo junto, né? E o telefone, gente, SST significa... Saúde e Segurança. Saúde e Segurança, interessante. E o telefone, gente, 0 operadora 11 2977 8899. Não é que o telefone fala assim, 0 operadora 11 2977 8899. Doutor João Batista, muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer, obrigado mais uma vez pelo tempo, pela solicitude, né, e dispor do tempo para fazer esse... Eu que agradeço a oportunidade e vou estar sempre à disposição quando o senhor assim o entender. Queria que você voltasse para a gente continuar um dia conversando. A gente vai encerrar o programa com um clipe do cantor Oswaldo Montenegro, aí ó.
Obrigado a vocês que ficaram com a gente. Amanhã a gente encontra meio-dia no Rosário da Vida.